meninas! O nosso vídeo de hoje é a respeito do crime de perigo de contágio de moléstia grave, previsto no artigo 131 do Código Penal. Serão aqui abordados conceitos, considerações principais a respeito deste delito, como, por exemplo, a pena abstrata prevista, o objeto material, o bem jurídico, o elemento subjetivo, os elementos do tipo, a espécie de ação penal pela qual este crime é processado, se ele admite ou não a modalidade tentada, o momento da sua consumação, a classificação, dentre outras considerações que são importantes para o estudo deste delito. Vamos lá? Vem comigo! Apesar de estar localizado no capítulo dos delitos da periclitação da vida e da saúde, este delito, assim como aquele do artigo 130, parágrafo 1º, é um delito formal de conduta e resultado, o qual a lei não exige que o resultado seja produzido para que o delito seja considerado consumado. É então um misto entre um delito de perigo com dolo de dano e um delito de dano com dolo de dano, uma vez que a conduta do agente é dirigida a um fim específico, que é produzir o dano, o qual seja transmitir a moléstia grave que está contaminado e com isso causar dano à saúde da vítima. Independente do resultado, a intenção, o dolo de causar dano é que é punido. Na verdade, é um crime que possui potencial de causar dano, o qual, por vontade do legislador, a tentativa é punida com a mesma pena do delito consumado. Para a lei penal, para configurar delito aqui em estudo, basta a exteriorização do comportamento destinado, dirigido a transmitir a moléstia grave, independente da efetiva produção deste resultado. Portanto, estamos diante de um crime de natureza formal. Deste modo, o delito está situado no capítulo dos crimes de perigo, no caso, perigo de contágio, pois se houver ato capaz de transmitir essa doença contagiosa, do qual o autor possui e sua intenção for transmitir, o delito está consumado, mesmo que a vítima efetivamente não contraia a doença. É um pouco complicado este delito, mas por enquanto tudo bem, tudo certo até aqui, vamos em frente. Primeiramente, há de ser destacado que moléstias transmissíveis são aquelas as quais o Regulamento de Saúde Pública considera de notificação compulsória, quais sejam elas: febre amarela, tuberculose, poliomielite, dentre outras. Também são consideradas moléstias graves e transmissíveis e configuram o delito do artigo 131, desde que o perigo possa também ser proporcionado por outros meios que não sejam contato sexual ou libidinoso. Tem autores que falam que este delito é, no caso, uma norma penal em branco. Entretanto, não é necessariamente isso, não é necessariamente o termo correto de ser utilizado. Por quê? Porque esse delito ele não precisa de uma norma, de uma lei complementar para estabelecer quais doenças são estas, uma vez que definir o que é uma moléstia transmissível ou não fica a cargo da medicina, porque ela vai evoluindo com o tempo e as coisas vão mudando, o rol de doenças vai aumentando e assim por diante. Tudo bem até aqui? Passamos então para o nosso próximo bloco. No artigo 131, o tipo penal ele descreve
que a conduta de praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, possui uma pena de reclusão, sublinha lá, reclusão, de 1 a 4 anos e multa. O tipo penal, ele descreve que a moléstia deve ser grave e contagiosa. As doenças sexualmente transmissíveis também podem configurar este delito, desde que o meio de contágio não seja exclusivamente via ato sexual ou libidinoso, pois neste caso estaria então configurado o delito do artigo 130 do Código Penal, que também é objeto de vídeo aqui do canal. Não deixem de assistir. Se ocorrer a transmissão e for constatada lesão leve, o agente apenas responde pelo delito aqui em estudo, qual seja do artigo 131, uma vez que no caso a lesão corporal simples do artigo 129 caput fica absorvido pelo artigo 131. Agora, se da transmissão da doença resultar lesões graves, gravíssimas ou lesões corporais seguidas de morte, fica então afastado o crime do artigo 131 aqui em estudo e o agente deve responder pelas lesões corporais de acordo com a gravidade delas e por homicídio doloso, caso reste demonstrado o dolo de provocar a morte da vítima. Assim, se a intenção do sujeito ao transmitir a doença for matar a vítima, ele deve responder por homicídio consumado ou tentado. Se o dolo não for de homicídio, mas a vítima falecer devido à contaminação, o agente deve responder por lesão corporal seguida de morte como um crime préter-doloso. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos em frente! Quanto ao objeto material deste delito, é a vítima contra a qual é dirigida a conduta com o intuito de contagiar com moléstia grave. O bem jurídico protegido é a incolumidade física à saúde das pessoas. Ao coibir a prática de ato com potencial ofensividade à saúde das pessoas, o artigo 131, ele quer tutelar, na verdade prevenir, a voluntária disseminação de doenças graves na sociedade. O elemento subjetivo é somente o dolo direto, o dolo específico, a vontade de transmitir para a vítima moléstia grave e contagiosa da qual está contaminado. A ação penal deste delito é de iniciativa pública incondicionada. Quanto aos elementos do tipo, nós temos lá praticar ato com o intuito de transmitir moléstia grave e contagiosa da qual o sujeito possui. Logo, se o agente utilizar instrumento contaminado por moléstia grave de terceiro, não responderá pelo delito aqui em estudo, mas sim por lesão corporal, leve, grave, gravíssima, consumada ou tentada, se a intenção for ofender a integridade corporal ou a saúde da vítima. Tudo certo até aqui? Vamos em frente! No que diz respeito à consumação e tentativa, o delito ele se consuma no momento em que são praticados os atos capazes de transmitir a moléstia grave com a intenção de contaminar, independente da vítima ter sido ou não ter sido contaminada. A tentativa é admitida quando a conduta descrita pela norma ela puder ser fracionada, ou seja, quando diante de delito plurissubsistente. Agora, se a doença puder ser transmitida em um único ato,
aí é unissubsistente e não admite tentativa. É possível a constatação da tentativa quando, por exemplo, o criminoso tenta agarrar a vítima para que ela se aproxime de suas feridas, tentar tossir próximo à vítima, cuspir na vítima, e ela consegue fugir e ela se recusa, ou seja, quando não consegue executar o ato capaz de transmitir a moléstia contagiosa por circunstâncias alheias à sua vontade. Tudo bem até aqui? Passamos então para o nosso próximo bloco. Se a intenção do agente for transmitir o HIV, o STF ele firmou um entendimento no sentido de que a conduta de praticar ato sexual com a intenção de transmitir AIDS não configura crime doloso contra a vida, mas o delito do artigo 131 aqui em estudo. Havendo a efetiva transmissão da doença, seja AIDS ou qualquer outra doença contagiosa, e então provocar lesão grave, gravíssima, seguida de morte, o agente não mais incide no artigo 131, mas sim em outros tipos penais, como por exemplo, lesão corporal, homicídio, dependendo do caso. Se a pessoa já estiver debilitada por algum motivo e a intenção do sujeito ativo for matar a vítima, aí o dolo será de homicídio. Tudo vai depender da análise do caso concreto. Tudo bem até aqui? Passamos então a estudar a classificação deste delito. Quanto à classificação, nós estamos diante de um crime próprio quanto ao sujeito ativo, uma vez que somente pode ser uma pessoa que já está efetivamente contaminada por uma moléstia grave. Ele é um delito comum no que diz respeito ao sujeito passivo, uma vez que qualquer pessoa pode ser vítima deste delito, desde que não esteja contaminada pela mesma doença. Há alguns autores que eles até aceitam que essa pessoa até já esteja contaminada, alegando que o autor, no caso, ele possa, com seu comportamento, piorar o estado da vítima. Mas eu já adianto aqui para os senhores que isso é de difícil comprovação. É um delito doloso, uma vez que o tipo penal ele não prevê modalidade culposa. A lei pune apenas o dolo direto. Caso o agente atue com imprudência e não ocorra a transmissão de nenhuma doença, estamos diante de um fato atípico. Se o agente for imprudente e houver a transmissão, ele vai responder por lesão corporal culposa e nunca pelo delito aqui do artigo 131, pois no caso a figura atípica não admite modalidade culposa. Estamos diante de um delito formal, na verdade um delito de dano, formal com dolo de dano. É formal pois se consuma no momento da prática do ato, embora previsto no capítulo correspondente aos crimes de perigo. Este delito ele apresenta uma forma mista, uma vez que o tipo penal não exige a efetiva contaminação, a efetiva transmissão da doença. Basta a mera conduta com o dolo de transmitir esta moléstia grave. Ele é um delito comissivo. O verbo praticar, descrito no tipo, implica necessariamente uma ação. É um delito de forma livre, ou seja, o sujeito ativo pode realizar, pode executar o tipo de vários modos, desde que o modo escolhido seja apto para transmitir a moléstia da qual o sujeito ativo está contaminado. Em algumas situações, aperto de mão, beijo, abraço, espirro, seringas, bebida, algum tipo de material contaminado. Também pode se valer de atos sexuais, desde que a doença a ser transmitida não seja de natureza exclusivamente venérea,
o que então caracteriza o quê? O delito do artigo 130, que também é objeto de vídeo aqui no canal. Este delito que estamos estudando aqui é um delito instantâneo quanto ao momento da consumação, ou seja, acontece no momento da prática do ato capaz de transmitir a moléstia. Ele é um delito monossubjetivo, uma vez que ele pode sim ser praticado por uma só pessoa, e ele pode ser tanto unissubsistente quanto plurissubsistente, conforme o caso. Tudo bem até aqui? Passamos então para a parte final do nosso vídeo. E assim, nós chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui vimos as considerações gerais e principais a respeito do delito de perigo de contágio de moléstia grave. E também foi mencionado a respeito da pena abstrata prevista, objeto material, bem jurídico, elementos do tipo, a espécie de ação penal pelo qual este delito é processado, se admite ou não modalidade tentada, a classificação, dentre tantas outras considerações importantes no estudo deste delito. Tudo certo? Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Eu espero de coração que este vídeo tenha sido útil para os estudos dos senhores. Não se esqueça de clicar em curtir, compartilhar, caso realmente tenham gostado deste vídeo. Se inscrevam no canal, a sua participação é muito importante para mim. Bons estudos e até um próximo vídeo!